Hoje iremos falar de um dos físicos, teóricos e matemáticos mais importantes de todos os tempos, que é James Clerk Maxwell. Maxwell nasceu em Edimburgo, Escócia, no dia 13 de junho de 1831. Membro de uma família com boas condições financeiras, aos 14 anos ele já ingressou no colégio e posteriormente publicou seu primeiro artigo, generalizando as chamadas ovais de Descartes, que ficou conhecido como curvas de Maxwell. Aos 16 anos, ele ingressou na faculdade de Edimburgo, onde ficou conhecido como um dos melhores matemáticos e ingressou no curso de Filosofia Natural, equivalente à Física. 3 anos mais tarde, em 1850, mudou-se para a Universidade de Cambridge, Inglaterra. 4 anos depois, se formou em matemática. Nesse período, ele publicou mais 4 artigos, sendo 3 deles de teor científico. Um que resultou na obra Lente Olho de Peixe. Depois ele voltou para a Escócia no ano de 1856 para ser professor de matemática na Universidade de Aberdeen, Escócia, se destacando-se como um dos maiores matemáticos e físicos da sua época. Maxwell casou-se em julho de 1859 com Catherine Mary Dear, que conheceu quando foi nomeado à cadeira de ciências do Marshall College. James Clerk Maxwell veio a óbito no dia 5 de novembro de 1879 por conta de um câncer no abdômen. Entretanto, ele ficou conhecido como um dos maiores físicos e matemáticos da sua época por conta do seu trabalho em termodinâmica, ótica geométrica e eletromagnetismo, que serão explicadas a seguir. Contribuição de Maxwell na termodinâmica. Em termodinâmica, uma de suas contribuições mais importantes foi o desenvolvimento de uma teoria cinética dos gases baseada na estatística. Ele aperfeiçoou o trabalho de 1859 do físico alemão Rudolf Claus, que nasceu em 1822, mas veio a óbito em 1888. Ele já havia considerado que um gás era um conjunto de moléculas que colidiam entre si e que se moviam com velocidade dependente da temperatura. Como era comum na época, Claus considerou, por simplicidade, que todas as moléculas do gás se moviam com a mesma velocidade. Mas Maxwell ele inovou ao mostrar que, devido às colisões entre as moléculas, elas deveriam ter velocidades diferentes. Como o número de moléculas em um gás é enorme, Maxwell lançou mão da estatística para calcular a distribuição de velocidade das partículas. Esses resultados foram publicados em 1860 no artigo Ilustrações da Teoria Dinâmica dos Gases. Com esse novo enfoque, obteve valores médios da velocidade da molécula do gás. E a partir disso, ele calculou as propriedades do gás, como temperatura, pressão e coeficiente de viscosidade, entre outras, o que o levou a desenvolver a sua própria distribuição. Sendo essa uma generalização da distribuição de Boltzmann, passou a ser chamada a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Ainda nesse tema, em 1865, junto com sua esposa Catherine, eles fizeram um experimento para estudar a viscosidade dos gases, a diferentes expressões de temperatura. Os resultados deles foram publicados em um artigo sobre a teoria dinâmica dos gases. Eles mostraram que, ao contrário do senso comum, a viscosidade de um gás é independente da sua densidade. No ano de 1870, publicou o chamado da teoria do calor, que dá a forma final da termodinâmica moderna, no qual ele expõe as suas ideias sobre termodinâmica em sua forma madura. Em 1871, formulou o que é chamado de demônio de Maxwell, mostrando que a entropia tinha um caráter unicamente estatístico e, em seu experimento mental, Maxwell idealizou um recipiente fechado com gás, dividindo-o em 2 partes, por uma parede interna, na qual existe uma pequena porta. Abrindo e fechando a porta, uma criatura hipotética, que passou a história com o nome de demônio de Maxwell, poderia ordenar as partículas do gás, passando-as lentamente
friamente para um lado e dirigindo-as rápidas e quentes para o outro lado da parede, criando assim uma diferença de temperatura que violaria as leis da termodinâmica. Observe as ilustrações. Um demônio de Maxwell autônomo, ele funciona da seguinte forma. Quando o demônio vê um elétron entrar na ilha, como está expresso na figura 1, ele o aprisiona com carga positiva, como está ilustrado na figura 2. Quando o elétron deixa a ilha, que está expresso na figura 3, o demônio solta uma carga negativa, que está na figura 4. No plano teórico, esse experimento mental tem sido objeto de análise, interpretações e controvérsias nesses últimos 150 anos. Mas testado experimentalmente a ideia, ela não tinha sido possível até pouco tempo atrás. Então, em 2007, uma equipe escocesa finalmente construiu uma nanomáquina equivalente ao demônio de Maxwell. Mas a controvérsia continuou, porque esse experimento ainda dependia de um atuador externo, deixando a entropia total seguir seu caminho previsto e a segunda lei da termodinâmica intacta. Agora, Johnny Koski e seus professores da Universidade de Aalto, na Finlândia, conseguiram construir um demônio de Maxwell autônomo, capaz de executar de fato o experimento idealizado por Maxwell, por conta própria e sem qualquer ajuda externa, permitindo assim analisar alterações microscópicas envolvendo termodinâmica e muito mais. É claro que não há um capetinha lá, né, gente? Mas uma dupla de transistores que separam os elétrons em termos de energia, efetivamente retirando a energia dos transistores, que então se esfriam. O processo ocorre com a troca direta de calores entre o transistor demônio e o seu par. Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, como foi apresentado anteriormente por minha colega Isabel, nos anos de 1850, Maxwell se dedicou aos estudos dos anéis de Saturno. E através desses estudos ele pôde comprovar que esses anéis eram compostos por inúmeras partículas de corpos menores, e não por algo contínuo como se imaginava. Ele mostrou que os anéis de Saturno eram feitos de pequenas partículas que estariam girando em torno do planeta. Outros pesquisadores e cientistas acreditavam que essas partículas poderiam ser sólidas, mas se fossem, poderiam colidir entre os anéis ou até mesmo no planeta. E se fossem líquidas, eles se separariam. Então, através da matemática, Maxwell mostrou que a única maneira dos anéis de Saturno permanecerem relativamente estáveis era se eles fossem feitos de diversas partículas minúsculas, cada uma atuando como um satélite independente, orbitando em torno do planeta. Todos os minúsculos satélites no mesmo anel tinham que se mover na mesma direção, na mesma velocidade, ou então colidiriam entre si. Maxwell também previu que os anéis se espalharam gradualmente até desaparecerem, e isso por causa dos efeitos da gravidade de Saturno. Devido a isso, ele ganhou a medalha de Andrés no ano de 1859. Entretanto, o que o tornou mundialmente conhecido foram seus trabalhos acerca do eletromagnetismo, que será explicado a seguir. A base teórica do eletromagnetismo é o conjunto das 4 equações de Maxwell, que veremos com mais detalhes posteriormente. São complementadas pelas leis constitutivas, descrevendo como os campos elétrico e magnéticos se relacionam e como variam em função do tempo e da posição no espaço. Essas relações, juntamente com a equação da força de Lorentz, descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos conhecidos. Olá! Irei falar mais um pouco sobre as contribuições de James Clerk Maxwell, mas dessa vez no eletromagnetismo. Em meados do século XIX,
já se havia conseguido uma sistematização dos fenômenos elétricos e magnéticos em uma ciência unificada, denominada de eletromagnetismo. Nesta ciência, todos os fenômenos são decorrentes de uma única entidade, a carga elétrica. Os estudos de Maxwell sobre eletromagnetismo começaram em 1854 e terminaram um pouco antes de sua morte, em 1879. Quando ele se mudou para Londres, no ano de 1860, para dar aula no King's College, ele acabou conhecendo Michael Faraday, o físico inglês por quem Maxwell nutria grande admiração e inspiração. Ele aprofundou-se nas linhas de campo de Faraday e teorizou que a luz poderia ser uma perturbação dessas linhas. E, através da constante elétrica e magnética, ele obteve, teoricamente, a exata velocidade da luz. Maxwell trabalhou por cerca de uma década com o eletromagnetismo e, em 1873, publicou o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, sendo esse o livro base para todo o eletromagnetismo moderno. Em 1864, Maxwell propôs o efeito simétrico, um campo elétrico variável que produz um campo magnético. Através dessa hipótese, Maxwell acabou corrigindo a lei de Ampère, colocando um termo de variação temporal do fluxo elétrico que faltava na equação, mostrando que não somente a corrente elétrica produz campo magnético, mas campos elétricos também podem gerar campos magnéticos. Dessa maneira, Maxwell generalizou matematicamente os princípios do eletromagnetismo em 4 equações fundamentais, denominadas equações de Maxwell. E, por meio disso, ele previu a existência de um novo tipo de onda, as ondas eletromagnéticas. Sobre as equações de Maxwell, vale ressaltar que, quando são apresentadas na forma integral, dão uma visão macroscópica dos fenômenos eletromagnéticos e servem para originar diversas expressões comumente utilizadas em cursos básicos de eletroestática e magnetismo. Essas 4 equações expressam como cargas elétricas produzem campos magnéticos, a ausência experimental de monópolos magnéticos, como correntes elétricas e variações do campo elétrico produzem campos magnéticos, e como variações de campos magnéticos produzem campos elétricos. Para concluir, é possível notar, diante de tudo que foi visto e dito, a grande colaboração de James Clerk Maxwell para o desenvolvimento da física e matemática, além de vários outros ramos já citados no mundo científico. Ele ajudou a desenvolver a mecânica e estatística, unificou a eletricidade e o magnetismo, resultando posteriormente em 2 áreas da física, relatividade parcial e mecânica quântica, além de vários outros feitos durante sua carreira e vida. Esperamos que todos tenham compreendido o assunto e agradecemos pela atenção.